Olá, meus amigos, futuros coordenadores do processo legislativo. Estamos aqui em mais uma aula de dissertação, né? A dissertação que vai cair aí para vocês. Então, trago aqui mais um tema de direito constitucional, obviamente, a minha matéria, a matéria que certamente vocês terão aí questões para responder. Sem maiores delongas, bota aí, produção, na tela a questão que nós vamos tratar aqui hoje, ok? Olha só, veja que interessante. No ano de 2016, um juiz criminal de primeira instância proferiu decisão judicial que determinou o bloqueio do aplicativo WhatsApp em razão de a empresa proprietária do aplicativo, Facebook, não ter fornecido dados da troca de mensagem entre réus de um determinado processo criminal. Então, traz aqui para mim. Gente, é o seguinte, um juiz criminal, esse é um caso real, ok? Esse é um caso real, teve um julgamento com isso, inclusive, foi muito interessante. Todos vocês, certeza, foram vítimas disso. Então, quem faz o uso aí do WhatsApp, vocês viram que teve uma decisão judicial que bloqueou o WhatsApp ali, não é? Você ficou impedido de utilizar o WhatsApp, o aplicativo WhatsApp por um tempo, não é? E por que que aquela decisão judicial que foi proferida lá no Rio de Janeiro, né, teve outra que foi proferida em Sergipe, por que que essas decisões judiciais afetaram você, não é? Porque não devia ter afetado. O que você tem a ver com aquele processo criminal lá, não é? Então você não deveria ter aí tido o seu WhatsApp suspenso. A partir do momento que houve a suspensão do WhatsApp, não é? Você ficou impedido de utilizar, você teve ali direitos violados, né? Direito da comunicação, né? Foram vários direitos constitucionais violados, e é claro que devem haver mecanismos aí no nosso ordenamento jurídico para coibir isso, tá certo? Mas volta lá com a questão, produção, vamos analisar isso. Bom, de tal modo, um partido político ingressou com referida medida judicial do controle concentrado de constitucionalidade para suspender a eficácia da decisão do magistrado de primeira instância. Com base no descrito acima, responda as questões a seguir. Questão 3, porque a 1 e 2 já foi lá na aula passada. A 3. Há no controle de constitucionalidade objetivo uma ação que possa suspender a decisão do magistrado? Traz aqui para mim. Gente, é uma pergunta, é uma questão que está versando sobre um tema muito legal, um tema muito tranquilo, que acredito eu aposto que o tema controle de constitucionalidade é o tema que vai cair na prova de vocês, aí, principalmente na parte das duas questões de dissertação. Não é? Porque o controle de constitucionalidade é uma matéria ampla, é uma matéria importante, eu diria até que é uma das matérias mais importantes, se não a mais importante do direito constitucional. Então, antes da gente começar a responder, porque aqui tem controle objetivo, ação, partido político, nós temos várias informações aqui nessa questão, mas que para vocês não vai valer de nada se vocês não souberem o controle de constitucionalidade. Então, vamos falar sobre controle de constitucionalidade agora, neste momento, ok? Produção, vem comigo, vamos para a tela, que eu vou explicar agora para a turma o que seria esse controle de constitucionalidade. Só um minutinho. Vamos para o quadro. Gente, vem aqui comigo, olha só. Traz aqui, isso. O que é o controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade é uma técnica, é um mecanismo que visa analisar a compatibilidade de uma norma infraconstitucional com a Constituição. E por que que existe controle de constitucionalidade no Brasil? Ora, existe controle de constitucionalidade no Brasil porque nós adotamos o princípio da supremacia constitucional. O princípio da supremacia constitucional é aquele princípio que nos diz que as normas constitucionais estão no topo do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, qualquer norma infraconstitucional deve obediência à Constituição. Qualquer norma infraconstitucional retira o seu requisito de validade da Constituição. Vem comigo aqui no quadro, olha só. O nosso ordenamento jurídico se traduz naquela importante pirâmide de Hans Kelsen. Lembra de Hans Kelsen? O Hans Kelsen, ele trouxe para a gente
esse importante sistema de controle de constitucionalidade, nós vamos falar um pouquinho dele, mas a nossa Constituição, ó, se situa aqui no topo do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, qualquer norma infraconstitucional deve, sobretudo, obediência à Constituição. Essas normas aqui, ó, infraconstitucionais, elas retiram o seu requisito de validade da própria Constituição. Ok? É importante salientar aqui para vocês, olha, que a Constituição hoje, ou seja, aquela nossa Constituição que nós conhecemos, aquele documento que foi promulgado em 1988, não é só ele mais que está aqui no topo do ordenamento jurídico. Hoje nós temos um verdadeiro bloco de constitucionalidade. Um verdadeiro bloco de constitucionalidade. Traz aqui para mim, deixa eu explicar isso. Gente, seguinte, no topo do ordenamento jurídico brasileiro não está mais apenas a Constituição Federal. Há outras normas, há outros institutos que estão lá que são considerados normas constitucionais. Professor, qual? Gente, olha só, no artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, nós temos uma norma que fala sobre os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, eles devem passar por um procedimento. Esse procedimento é o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º. Diz o seguinte, que os tratados internacionais que, 1, versam sobre direitos humanos e 2, passar por aquele procedimento, ou seja, passar em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos e obter em cada um desses turnos 3/5 dos votos dos respectivos membros, aquele tratado internacional que versou sobre direitos humanos será também considerada norma constitucional. Professor, nós temos algum tratado internacional que passou pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º? Temos sim. Nós temos o Decreto Legislativo 6949 de 2009, resultante de um tratado internacional, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Esse tratado internacional, ele passou aí pelo Congresso Nacional, passou em cada casa em 2 turnos, obtendo em cada um dos turnos 3/5 dos votos. Foi assim, ó, quer ver? Traz aqui na tela comigo, deixa eu explicar para vocês. Esse tratado internacional, ele passou por esse procedimento, ó. Tinha um primeiro turno, tinha um segundo turno, e aqui a gente está na Câmara dos Deputados Federais e o Senado, ok? Vejam só o que aconteceu com esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, né, que é o Decreto Legislativo 6949 de 2009. Ele teve uma primeira reunião na Câmara dos Deputados, obteve 3/5 dos votos. Depois ele teve uma segunda reunião na Casa do Povo, ainda na Câmara dos Deputados, obtendo 3/5 dos votos. Depois veio para o Senado, obteve aí 3/5 dos votos. Depois, na segunda reunião no Senado, né, o movimento é esse aqui, ó, teve mais 3/5 dos votos dos respectivos membros. Portanto, esse tratado internacional, ó, é norma constitucional, faz parte do bloco de constitucionalidade. Ok, gente? Tudo bem? Qual é o efeito disso? Traz aqui para mim. O efeito disso, gente, o efeito disso é que as normas desse Tratado Internacional de Direitos Humanos, por ter passado, esse Decreto Legislativo 6949 de 2009, por ter passado por esse procedimento, ele é norma constitucional e pode, com isso, ser parâmetro para controle de constitucionalidade. Professor, o que é parâmetro para o controle de constitucionalidade? Veja, se a norma retira o seu requisito de validade das normas constitucionais, então vejamos, uma lei federal, para ela valer aqui, ela tem que estar compatível com a Constituição. Se ela não estiver compatível com a Constituição, ou com as normas constitucionais, ou com um bloco de constitucionalidade ainda, melhor dizendo, ela vai ser declarada inconstitucional, ela tem que ser extirpada, excluída do ordenamento jurídico brasileiro, ok? O efeito desse Tratado Internacional de Direitos Humanos, a partir do momento que ele passa e é aprovado pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, o mesmo procedimento das emendas constitucionais, viu, gente? Ele vai ser norma constitucional. A lei federal, a lei estadual, a norma infraconstitucional tem que respeitar, ela retira o requisito de validade dela, ó, deste Tratado Internacional de Direitos Humanos também. Ora,
ele é norma constitucional. Ok, gente? Tudo bem? Esse é o grande efeito. Mas ainda falando sobre controle de constitucionalidade, eu preciso dizer para vocês o seguinte: nós adotamos o princípio da supremacia da Constituição e por isso se faz controle de constitucionalidade aqui. Além disso, a nossa Constituição ela é classificada como uma Constituição rígida. O que é uma Constituição rígida? É aquela Constituição que, para ser alterada, existe um processo mais difícil, existe um processo mais solene, um processo dificultoso. Para alterar as normas da nossa Constituição, não é fácil não é? Basta ver as normas lá do artigo 60, que vocês vão ver que para aprovar uma Constituição, aquela PEC precisa passar em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, tem que obter 3/5 dos votos dos respectivos membros, e não é qualquer um que pode dar iniciativa a uma PEC, não é, ok? Então, gente, veja só, existe um procedimento, existe um processo mais difícil para alterar a nossa Constituição, ok? Por isso ela é classificada como uma Constituição rígida. Mas vem aqui na tela, como é que se altera a nossa Constituição hoje, professor? Nós temos 4 formas de alterar a Constituição. A primeira forma são as emendas de revisão. Já aconteceu. As emendas de revisão, elas estão lá na Constituição Federal. Abram comigo aí a Constituição de vocês. Okay? Vamos lá nos atos das disposições constitucionais transitórias e vamos comigo no artigo 3º. O artigo 3º do ADCT diz assim: a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Então, traz aqui comigo. Olha só, gente. As emendas de revisão era uma chance que nós tínhamos de revisar a Constituição. Ela teria que acontecer não necessariamente após 5 anos, não necessariamente em 1993. Poderíamos ter em 2018 aí, essa revisão constitucional. O problema da revisão constitucional é que ela só poderia acontecer uma única vez, num único suspiro, como diz a minha amiga Natália Masson, num único jato, ok? Então, gente, olha só. As emendas de revisão é uma forma de alterar a Constituição, mas já passou, já foi, já aconteceu. Pode alterar a Constituição de novo pelas emendas de revisão? Não mais é possível alterar a Constituição através das emendas de revisão, ok? Já gastamos esse tiro. E quando gastamos, em 1993, tivemos a edição de 6 emendas de revisão. Tá? Mas volta aqui comigo, porque essa é uma das formas, é a primeira forma aqui, ó, de alteração da nossa Constituição. A segunda forma de alteração da Constituição é a regra, são as emendas constitucionais lá do artigo 60, não é? As emendas constitucionais do artigo 60, vocês sabem, elas possuem aqui, ó, uma limitação formal, e temos limitações circunstanciais e temos ainda limitações materiais. Só para relembrar rapidamente, afinal de contas, traz aqui para mim, afinal de contas o processo legislativo é matéria de vocês também, então vamos falar um pouquinho do procedimento das emendas constitucionais, ok? As emendas constitucionais é a regra hoje para se alterar a nossa Constituição. O procedimento, a forma como se pode alterá-la, está lá no artigo 60 da Constituição. O que cai em prova são as limitações. Então, primeiro vamos falar das limitações formais, vem na tela comigo, olha só. As limitações formais, elas dizem respeito à iniciativa, elas dizem respeito ao turno e ao quórum, ok? Então, o que são limitações formais? São aquelas limitações em que não é qualquer um que dará iniciativa a uma PEC, existe um procedimento também de número de turnos, não é, para aprovação de uma PEC, existe um quórum também para aprovação de uma PEC para que seja ali alterada a Constituição. As limitações formais quanto à iniciativa, traz aqui para mim. Diz respeito àquelas pessoas que podem deflagrar o processo legislativo de uma PEC. Então, quem é que pode dar iniciativa a uma proposta de emenda
a Constituição? Nós temos, primeiro, uma única autoridade que pode fazer isso, que é o presidente da República. Aliás, o presidente da República é a única autoridade que sozinha pode dar início a uma PEC, ok? Lembrando que o presidente da República não participa de outra fase aí, ó, de uma aprovação da PEC, a não ser através da iniciativa, ok? Além disso, se vocês observarem o artigo 60 da Constituição, abram lá, vamos lá. Artigo 60 da Constituição diz que para dar início a uma proposta de emenda constitucional, essa PEC tem que ser apresentada por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou não é 1/3 dos membros do Senado Federal, ok? Além do presidente, desse 1/3 da Câmara ou do Senado, nós temos mais da metade das assembleias legislativas, mas atentem-se ao detalhe dela, ó, no inciso 3º. De mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, ok? Então, se mais da metade das assembleias legislativas da federação der início a uma PEC, tem que cada uma delas ter conseguido aprovação dessa iniciativa pela maioria relativa, também chamada de maioria simples, ok? Gente, é limitação formal. Então, o que é limitação formal? É aquela limitação que diz respeito à iniciativa. Iniciativa, nós falamos, presidente da República, 1/3 dos membros do Senado ou da Câmara dos Deputados Federais e mais da metade das assembleias legislativas da federação, correspondendo cada uma delas pela maioria simples ou relativa, ok? Bom, a limitação formal no que diz respeito à iniciativa, nós acabamos de falar. Agora, no que diz respeito ao turno, o que a Constituição nos diz? Ela nos diz que a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional, ou seja, a PEC, ela deve ser aprovada em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos. Tem que passar em cada casa tem que passar por 2 turnos. Então, quantas votações nós teremos aí para as PECs? Serão ao todo 4 votações, porque passou por 2 turnos na Câmara dos Deputados e vai passar por 2 turnos no Senado Federal. E o quórum? Quórum também é uma outra limitação formal. E a limitação formal, no que diz respeito ao quórum, a gente sabe, é de 3/5. Passa por 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional e para ser aprovado aquela PEC, ela tem que obter, no mínimo, 3/5 dos votos dos respectivos membros, ok? E se tiver 4/5? E se tiver 3/5? Beleza, está aprovado. Se tiver 2/5? Não, aí não conseguiu o quórum mínimo suficiente. Ok, gente? Beleza. Vem aqui comigo na tela. Ainda existem, no que diz respeito às emendas constitucionais, as limitações circunstanciais. As limitações circunstanciais, pessoal, são aquelas que diz respeito em que determinados momentos, né, de crise institucional aqui no Brasil, não pode haver discussão nem votação de PEC, ok? São limitações circunstanciais. Então, durante o estado de defesa, durante estado de sítio e durante a intervenção federal, não poderá haver discussão aí de PEC, não pode haver PEC tramitando no Congresso Nacional, ok? As limitações materiais, por sua vez, das PECs, dizem respeito àquelas cláusulas pétreas, ou seja, o artigo 60, parágrafo 4º, ok? Ou seja, não pode ter nenhuma PEC tendente a abolir o princípio federativo, os direitos individuais, o voto secreto, universal e periódico, ok? Não pode haver também uma PEC que tenha tendência a abolir o princípio da separação de poderes. Todos esses são limites materiais, ok? Mas nós estávamos falando de como uma PEC pode ser, de como uma Constituição, melhor dizendo, pode ser alterada. Já vimos que a Constituição ela é alterada pelas emendas de revisão, já tivemos em 1993, surtiram aí 6 emendas. Depois nós falamos das emendas constitucionais do artigo 60. E terceiro, a Constituição ela pode ser
alterada também através dos tratados internacionais de direitos humanos, que passam pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, também que nós acabamos de falar. Traz aqui para mim. Ora, se aquele tratado internacional que versa sobre direitos humanos passou por aquele procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, que é o mesmo procedimento das PECs, se tornou norma constitucional, ou seja, se ele se tornou norma constitucional, ele altera a Constituição, ele acrescenta-se à Constituição. Ok, gente? A quarta e última forma importante de se alterar a Constituição é a chamada mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? Traz aqui para mim. Mutação constitucional é uma interpretação extensiva dada pelo Supremo Tribunal Federal, em que se amplia o sentido da norma, mas não se altera a literalidade do que ela diz. Se vocês abrirem a Constituição, eu vou dar para vocês um exemplo do que seria essa mutação constitucional. Se vocês abrirem lá no artigo 5º, caput, abram aí comigo, artigo 5º, caput, diz assim, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade. Vem cá, gente. Se a gente lesse na literalidade o caput do artigo 5º, nós iríamos entender que somente os brasileiros e os estrangeiros residentes no país seriam tutelados pelos direitos estabelecidos no artigo 5º, não é? Mas a gente sabe muito bem que não é só o estrangeiro residente aqui que tem direito à vida, à liberdade, ou que recebe proteção do Estado para que tenha direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Não é só isso, não. Portanto, o STF deu uma interpretação extensiva do artigo 5º caput. Disse o seguinte, olha, não é só brasileiro e só estrangeiro residente no país que é tutelado aí pelos direitos fundamentais, não. Olha, além dos brasileiros, os estrangeiros e estrangeiros residentes, os estrangeiros não residentes que estão aqui apenas de passagem também são tutelados pelos direitos fundamentais, são protegidos pelos direitos fundamentais, são titulares desses direitos fundamentais. Os órgãos públicos, pessoas jurídicas, ok? Professor, pessoa jurídica tem direito fundamental? Tem sim. Claro que são aqueles direitos fundamentais inerentes a ela, cabíveis a ela. Por exemplo, o direito à imagem, não é? Uma empresa, uma pessoa jurídica tem ali o seu direito à imagem. Ok, gente? Tudo bem? Então essas são as 4 formas de alteração do texto constitucional que faz com que a nossa Constituição tenha um procedimento mais solene, mais difícil, não é? Um procedimento dificultoso e por isso ela é classificada como uma Constituição rígida. Por isso, justamente por essa razão, a nossa Constituição se situa no topo do ordenamento jurídico. Uma lei comum, uma lei ordinária, não pode revogar uma norma constitucional. Não é? Justamente porque a nossa Constituição é uma Constituição rígida. E por ser rígida e por adotar o princípio da supremacia constitucional, é que entende-se a necessidade de se fazer controle de constitucionalidade, ok? Então, na verdade, o que é o controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade é um mecanismo que visa analisar a compatibilidade da norma com a Constituição, com as normas constitucionais, com um bloco de constitucionalidade. Ok, gente? Então vamos encerrando aqui o primeiro bloco, falando de controle de constitucionalidade, só para adentrarmos ao tema, e nós vamos continuar falando de controle de constitucionalidade aqui, porque é de fato muito importante. Eu tenho convicção, alguma coisa me diz que as suas questões abertas versará sobre controle de constitucionalidade, ok? Então até o segundo bloco, tchau, tchau.